do versículo 1, em nome de Jesus. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 1, em nome de Jesus. Amado Deus e querido Pai, Senhor, nesta hora, eis-me aqui cada um dos meus irmãos, Pai, para ouvir a Tua palavra. Nesta hora, Pai, que o Espírito Santo de Deus venha conduzir esta pregação, Pai, porque a palavra do Senhor vem de Ti, Senhor, toda a sabedoria, a unção, a virtude, o poder, vem do Espírito Santo de Deus. Então, Pai, nesta hora, humildemente, peço ao Senhor Jesus, o nosso Pai, que fale conosco, Pai, porque necessitamos e precisamos da Tua palavra. Tanto eu como estou aqui, como os meus irmãos, somos dependentes da Sua palavra, meu Pai, para podermos viver conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Amém? E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava sobre os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tomaram, pois, o discípulo para casa. A palavra do Senhor. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Eu abri a palavra e disse uma palavra e essa palavra, né, da ressurreição, né, quando os discípulos, né, Maria Madalena foi primeiro, né, ao sepulcro para ver, né, Jesus estava lá, né, só que Jesus não estava lá. Então isso trouxe uma grande palavra, né, para cada um de nós, que a ressurreição de Cristo, irmão, ele é muito importante para a nossa vida, né? Quando ele fala aqui, né, que Maria, no primeiro dia, né, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, saindo, né, do escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Né, ela foi lá ver. E quando ela chegou lá, Jesus não estava lá. Tanto é que o anjo falou para ela que ela tinha que procurar lá, né, no meio dos mortos, né, porque Jesus já não estava mais ali. Ele já tinha falado para os discípulos que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então, vamos chamar a atenção dessa palavra que Deus veio falar no meu coração sobre essa ressurreição que os discípulos, né, eles foram lá, quando ela fala o sepulcro. E correu, e foi Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava. Jesus amava para João, né? João, não é que Jesus amava, né? Ele fala que Jesus amava, né? João, né? Ele fala que João é o discípulo que Jesus amava, né? E quando ele fala aqui, sepulcro, que não sabemos onde puseram. Então, todos que foram lá, estão dizendo, nós aqui, então Pedro saiu, o outro discípulo foi ao sepulcro, os dois correram junto, mas o outro discípulo correu mais apressadamente, que Pedro chegou primeiro. Então todos foram lá ver realmente o que tinha acontecido com o corpo de Jesus. Mas quando chegou lá, Jesus já não estava mais lá. E Jesus tinha falado que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Então, o que entende essa palavra, que traz para cada um de nós essa ressurreição, muitas das vezes, quando eles ficaram apavorados. Cadê Jesus? Onde está o corpo de Jesus? Onde levaram Jesus? O corpo não está mais aqui. Então, esse desespero que cada um ficou chamando o outro. Não, vamos lá, vamos ver Jesus não está lá. Cadê Jesus? Onde puseram Jesus? Né? Então, isso chama a atenção para cada um de nós, muitas das vezes, irmão, que nós precisamos realmente crer
Ele ressuscitou e através do Espírito Santo de Deus, Ele está em mim, vivendo em mim todo o tempo, todos os dias da nossa vida. Então, se me chamar a atenção levando, né? E um chamando o outro. E a gente não pode ter essa dúvida dentro de cada um de nós, né? E abaixou, e os dois corriam juntos, né? Apressadamente, do que Pedro. E chegou o primeiro a sepulcro. E baixando viu no chão, e os olhos todavia não entrou. Chegou, pois, Simão, que eu seguia, e entrou no sepulcro. E viu no chão os lençóis. E que o lenço que ele tinha estava sobre a cabeça não estava nos lençóis, mas enrolado, num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, chegaram primeiro, chegou e viu e creu. Olha isso, né? Todos desesperaram, cadê Jesus? Cadê Jesus? Mas teve um que entrou, mas ele creu. Ele acreditou, ele não viu, mas ele creu. Irmãos, quantas vezes, né, nós estamos aqui, pessoas entram, pessoas saem, mas aquele que crê e acredita no Cristo vivo, ele nunca vai ter dúvida na vida dele. Ele não vai ter dúvida, porque ele não viu, mas ele já estava no coração dele que Jesus tinha falado que ele ia ressuscitar. Como Cristo fala com cada um de nós todos os dias, que Ele está conosco, que Ele vive dentro de cada um de nós, que Ele fala todos os dias conosco. O que me chamou a atenção nessa palavra é que, muitas das vezes, as pessoas não acreditam, não crê, vem para a igreja, lê a palavra, mas não acredita que Jesus ressuscitou, que Jesus já está ressuscitado e que nós já fomos ressuscitados com Cristo. É outra coisa que nós temos que passar a entender e pôr cada dia que passa na nossa vida, que se nós morremos com Cristo, também nós ressuscitamos com Cristo. Então hoje nós não somos mais mortos, hoje nós não somos mais pessoas que não têm o conhecimento da verdade de Deus. Hoje nós somos o que? Vivos em Cristo Jesus, pela ressurreição de Cristo. É acreditar e confiar, não ficar desesperado, não ficar, agoniado com as situações, com as coisas que acontecem ao nosso redor, porque isso faz entrar dúvida no nosso coração. Jesus já tinha falado para eles que ele ia ressuscitar. E por que eles ficaram quando Maria de Madalena foi lá? Quando o discípulo foi lá, por que eles ficaram naquele desespero? Cadê Jesus? Cadê o povo? Para onde levaram? Onde foram? E hoje nós não precisamos mais ficar nesse desespero, porque Jesus Cristo, Ele está conosco. É somente a gente crer nessa palavra, é somente crer no que Jesus fez por cada um de nós, é somente crer que Jesus, Ele deu a vida por cada um de nós e permanecer nessa palavra, não ficar desesperado, não ficar olhando para um lado, o que está acontecendo, por que isso, por que aquilo outro, por que isso não acontece. Irmão, isso é desespero. Desespero por não ter, muitas das vezes, a confiança, a certeza que Jesus está conosco. É que é sempre falado aqui, vamos confiar, vamos crer, vamos acreditar. E Jesus, Ele vive em cada um de nós. Porque as dificuldades, os problemas, as situações, elas vão aparecer, elas vão surgir. Mas a gente não pode ficar desesperado. Cadê Jesus? Onde está Jesus? Como Jesus estivesse em qualquer lugar. Jesus não está em qualquer lugar. Jesus, Ele ressuscitou e foi para os céus. Logo, e Ele voltou para falar com o discípulo. E Jesus fala conosco todos os dias. Todos os dias Jesus está aqui perante a cada um de nós. A palavra dele, a vida, está em nós. O presente que nós recebemos, a vida, a salvação, que Jesus pagou alto preço por cada um de nós. Esse é o presente que nós temos todos os dias, a vida, a ressurreição de Cristo em cada um de nós. Aleluia! E essa ressurreição está em cada um de nós, através do Espírito Santo de Deus. E não precisamos ficar desesperados, porque nós temos um Pai, nós temos um Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, porque Ele falou, está escrito aqui em Colossenses, né, que nós temos que crer, que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. E Ele fez essa obra, não foi à toa, Ele fez essa obra, não foi em vão por cada um de nós. Essa obra foi feita por cada um de nós, ela tem um propósito na nossa vida, de nós sermos como Cristo. Tanto é que Ele deu todo o poder e autoridade aos seus discípulos para fazer tudo aquilo que Ele fez. E assim Ele dá para cada um de nós todo esse poder, toda essa autoridade, toda essa virtude, toda essa unção para cada um de nós, para nós praticarmos e fazermos tudo aquilo que Jesus fez por cada um de nós, porque Ele nos ensina todos os dias. Ele tem nos ensinado, Ele tem nos exortado, Ele tem nos chamado a atenção, para que a gente não fique desesperado, para que a gente não fique sem saber para onde ir, sem direção, sem caminho.
Nós temos caminho, nós temos direção, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a palavra, nós temos o caminho da vida, o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Tudo feito por quê? Por Jesus, pela ressurreição de Cristo. Por essa ressurreição que está em cada um de nós, igreja. Não podemos ficar desesperados sem saber para onde ir, né? E ele fala que então entrou também um outro discípulo que chegaram ao primeiro sepulcro e viu e creu, né? Porque ainda não sabia a Escritura que era necessário que ressuscitasse dos mortos, né? Eles andavam com Jesus, não era as Escrituras, não era a palavra, eles andavam com Jesus. Agora não, agora a palavra está aqui à nossa frente, face a face. Por isso que a gente não tem que ter uma dúvida. Eles estavam lá com Jesus, andaram com Jesus e sabiam que Jesus ia ressuscitar. E quando chegou lá, ficaram, cadê Jesus? Cadê o corpo onde Jesus está? Mas ali a palavra, Jesus ressuscitou para que a palavra se cumprisse. Quando Jesus ressuscitou, a palavra se cumpriu. Agora já está cumprida. Agora ela vive em cada um de nós. Agora essa palavra chegou a cada um de nós. Essa ressurreição agora está em nós. Então essa palavra se cumpriu. Amém, igreja? Amém. Então ela está cumprida em cada um de nós, através do Espírito Santo de Deus, que nos chama a atenção, que nos exorta, que nos dá toda a virtude, todo o poder, toda a unção, toda a autoridade, tudo aquilo que Jesus já dá para cada um de nós. É somente a gente crer, somente a gente acreditar e confiar nessa palavra que Jesus tem para cada um de nós todos os dias, esse alimento santo, o alimento puro, o alimento verdadeiro, alimentar o nosso espírito, para que a gente possa estar de pé, crendo que Jesus ele vive em nós. Não ficar desesperado, não ficar olhando para um lado nem para o outro, mas sim confiando. Se hoje não deu, amanhã já deu tudo certo. Se hoje não deu, amém. Vamos aqui no amor. Se Deus quiser, Ele faz. Se Deus não quiser, Ele faz, porque Ele é Deus na vida de cada um de nós. O importante é a gente crer nessa ressurreição. O importante é eu crer que Jesus está em mim. Isso que me chamou a atenção nessa palavra quando Deus falou comigo, e saber da forma que eles ficaram. E muitas das vezes somos nós que ficamos dessa maneira, questionando, porque Deus, cadê Deus? Onde está Deus? Deus está vendo isso, Deus está vendo aquilo. Deus está vendo tudo, irmão, porque Ele é Deus. Ele está todo o tempo olhando pelos seus filhos. Assim como Ele estava o tempo todo com os discípulos, ensinando, falando, exortando, né? E Ele está todo o tempo conosco, nos chamando, nos exortando, nos chamando a atenção. Filho, preste atenção. Filho, faz dessa maneira. Filho, eu estou contigo. Filho, não desanima. Filho, siga em frente. Filho, estou aqui. Glória a Deus. Isso é maravilhoso saber que o nosso Deus está todo o tempo cuidando da gente. É só a gente se render a essa palavra, é só a gente somente acreditar, não ter dúvida, em momento algum. Mas confiar, acreditar na palavra do Senhor Jesus. Né? E quando eles viram, né, que Jesus chegou lá e João chegou lá e viu que ele não estava lá, então torciam que ele voltasse para casa. Vamos embora, porque Jesus não está aqui, vamos para casa. Né? Então assim, e dessa forma que a gente tem que agir, irmão. Não, esse problema aqui ele vai acabar. Esse problema aqui ele vai cessar. Isso aqui vai acabar. A gente não pode viver de uma forma achando que tudo vai ficar para sempre. O que vai ficar para sempre é essa palavra. O que vai permanecer para sempre é a palavra de Deus. Essa sim vai ficar para sempre. Agora, dificuldades, problemas, doenças, as situações, tudo isso vai passar. Irmão, mas se não passar também, o importante é a gente estar nessa palavra. Se não acontecer da forma que a gente espera, da forma que a gente quer, o que a gente não pode é desanimar. O que a gente não pode é ficar desesperado, ficar de um lado para o outro, igual como se fosse uma pessoa que não tem direção, um filho sem direção. Nós somos filhos de Deus e temos a direção da palavra, nós temos a direção do Espírito Santo, nós temos a direção de Jesus, do nosso Pai, cuidando e nos guiando todo o tempo. Glória a Deus. Então a gente não pode ficar desesperado, irmão. A gente sabe que tem momentos que muitas vezes fica desesperado mesmo. Só que a gente não pode jamais questionar Deus. Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Não. A gente não tem que questionar. A gente tem que adorar. A gente tem que glorificar. A gente tem que exaltar o santo nome do Senhor. Por quê? Porque Ele é a nossa vida. Ele é a nossa ressurreição. Ele é o tudo da nossa vida. É o nosso Pai, que está todo o tempo cuidando da gente. Então a gente não pode questionar Deus. Por que isso? Por que aquilo? Não, Jesus está aqui. Pai, o Senhor está presente. Pai, o Senhor está aqui. O Senhor não está morto. O Senhor vive e reina para todo sempre. Glória a
confiar e acreditar em todo tempo. Então, quando eu abri essa palavra, essas palavras que Deus estava falando comigo o tempo todo, acredite, confie. Não fique desesperado, não fique sem saber, sem direção, não. Você tem direção, eu tenho direção, nós temos a direção de Cristo, nós temos o Espírito Santo de Deus. Então não podemos ficar desesperados como eles ficaram, da forma que eles ficaram. Isso que me chamou a atenção foi assim, da forma que eles chegaram. Cadê Jesus? Cadê o corpo? Cadê Jesus? Não está aqui? Cadê gente? Muitas das vezes a gente fica dessa forma. Por que isso? Por que é um problema? Que situação? Cadê Jesus? Onde está Jesus? Jesus não está vendo isso? Então isso chama a atenção, que muitas das vezes acontece com cada um de nós. E são coisas que a gente não pode deixar entrar em nossa mente. Cadê Jesus? Não, Jesus está aqui. Meu Pai está aqui. Meu Pai está presente. Meu Pai está comigo. Meu Pai está me guiando. Meu Pai está me direcionando. Ele está vivo. Meu Pai não está morto. Nós não temos Pai morto. Nosso Pai é vivo e é eterno. E nos deu a ressurreição para que a gente venha ser como Ele é, agir como Ele é, ser como Ele é e ainda ter a vida eterna com Ele todo o tempo. Olha isso. A vida eterna. Para estar junto com o nosso Pai. Não só aqui, mas para sempre. Todo o tempo como esses discípulos estiveram ali com Jesus, mas eu creio que na ressurreição eles estão com Cristo na glória com o Pai, assim como cada um de nós um dia vamos estar também, irmão. Mas é necessário que a gente permaneça firme, né? Olhando para a palavra, olhando para Jesus, porque eu sei que a gente sabe que não é fácil, muitas das vezes, as situações, os problemas que a gente passa, a dificuldade, muitas das vezes, a gente sabe, cada um de nós sabe que não é fácil, né? Mas se a gente deixar essas aflições entrar, aí começa a vir esses pensamentos. Por que está acontecendo isso? Por que aquilo? Né? Então a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que permanecer firme no Senhor e saber que o nosso Pai, Ele sempre vai fazer o melhor para cada um de nós. O Pai nunca vai fazer o pior para o filho. Ele sempre vai dar o seu melhor. E Jesus tem nos dado o melhor dele todo dia. Todo dia o Pai tem nos dado o melhor, que é o alimento espiritual da palavra de Deus, a unção, a virtude, a vida, os livramentos. Olha quantas coisas Deus tem feito nessa vida. Tem nos dado ao longo de cada dia, tem nos guardado, tem nos livrado, tem nos faltado nada. Olha quantos cuidados que o nosso Pai tem com cada um de nós. E quando vem um problema, a gente quer ficar desesperado. Cadê meu pai? Onde meu pai está? É como se o pai tivesse largado o filho lá, vou te deixar aí e vou para algum lugar. Não, o pai está aqui. O pai está aqui. Porque se a gente deixar a mente, vai ter que você saber meu pai, onde meu pai está. Não está vendo o que eu estou passando? Não está vendo o que eu estou sentindo? Não está vendo que eu estou por isso que eu estou aqui? Não, o pai está aqui. Estou cuidando de você, meu filho. Eu estou aqui contigo. Ora, acredita, busca, confia, vai cantar louvor. Acho que é uma maneira muito boa assim dos pensamentos que eu vou sair, é começar a louvar a Deus, é começar a agradecer, é começar, ter gratidão por falar com Deus. Eu vejo isso, e quando cada vez eu estou com alguma coisa, eu começo a louvar, eu começo a ver que Deus começa a trabalhar, que o Espírito de Deus começa a trabalhar, e vai trazendo a paz, vai trazendo o refrigério, vai trazendo a tranquilidade, vai trazendo a confiança. É isso que o Espírito de Deus faz na vida de cada um de nós, irmão. Isso que Jesus faz na nossa vida. E a gente não ficar desesperado. Logo vem a paz, no sossego, logo você consegue esquecer aquilo ali, logo você consegue passar por aquela situação. Daqui a pouco, quando você vai ver, você está triste, amargurado com alguma coisa, com um momento, daqui a pouco você está rindo, daqui a pouco você está brincando, daqui a pouco você está sorrindo. Por quê? Porque esse é o Espírito Santo de Deus. Porque não sem Jesus a gente não consegue nada disso. Sem Jesus não conseguimos nada disso. E hoje nós não vivemos mais das trevas. Hoje não somos mais das trevas. Hoje nós somos ressuscitados em Cristo Jesus. Então temos que crer que morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, temos vida com Ele e vamos ter vida eterna se permanecermos até o fim. Né? Se permanecermos até o fim, não podemos desistir, não podemos desanimar, mas temos que permanecer até o fim e nós vamos receber essa coroa da vida, que é a vida eterna para cada um de nós. Amém, igreja? E foi isso que me chamou a atenção, foi essa parte, né, do desespero do discípulo. Né? Então não vamos deixar esse desespero entrar em nossos corações, em nossas vidas, vamos deixar somente a palavra da vida, a palavra que traz a calma, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que sabe. Hoje é ponto de libertação. Mas essa ressurreição, irmão, é importante para que a gente seja liberto de muitas coisas.
Porque se a gente não quer o que Jesus fez por cada um de nós não vamos conseguir ser libertos. Por quê? Porque a ressurreição foi feita para cada um de nós. E através dessa palavra é que nós conseguimos ter a libertação. E crer, saber que nós não somos mais uma velha criatura, nós somos nova criatura. Saber que nós não somos mais das trevas, nós somos da luz. Saber que a gente tem um Pai. Saber que vai acontecer situações, mas saber que o Pai está presente. Que a nossa vida está guardada em Deus, em Cristo Jesus. Tudo é em Jesus, irmão. Tudo que for feito através da vida é através de Jesus. Agora, da morte já é outro. Agora, da vida e da salvação, da libertação, é de Jesus. Então, a gente tem que saber que a gente tem um Pai que cuida de cada um de nós, não precisamos ficar preocupados com nada, seja lá o que for. É somente a gente crer, confiar, entregar na mão dele, orar, usar o poder, usar a autoridade, saber que Jesus ele está cuidando de cada um de nós. Todos os dias, irmão. Todos os dias o Senhor está cuidando de cada um de nós. É só a gente pôr Jesus na direção. É só a gente pôr Jesus em tudo que a gente for fazer. Mas o que nós chamamos mais atenção foi isso aqui. O desespero deles por não encontrar Jesus. E nós não podemos deixar esse desespero quando as situações da vida estão ao nosso redor, que acontece, a gente não pode deixar esse desespero e esquecer que Jesus fez. Porque ali, Jesus tinha falado para eles que ele ia ressuscitar. É como Jesus fala para cada um de nós: eu estou contigo. Né? Jesus está todo o tempo com a gente. É como se Jesus não estivesse falando nada para a gente. Quando a gente deixa de acreditar, de confiar em que Jesus vem, é como se Jesus estivesse falando que nada aconteceu. É como se não valesse nada. E a gente não pode deixar isso acontecer. Nós temos que permanecer firmes em Jesus, confiando e acreditando que Ele está cuidando de cada um de nós, que a palavra de Deus está em cada um de nós, que o Espírito de Deus está em nós, nos conduzindo em todo o tempo, para que a gente venha ter vida, e vida de abundância, vida de bênçãos, vidas de graça, de amor, de misericórdia, com Jesus Cristo, a saber que em todo o tempo Ele está com cada um de nós. Amém, igreja? Vamos permanecer firme, não ficar desesperados. Pontos de libertação é para a gente se libertar dos desesperos, das opressões, daquilo que é mal, de tudo aquilo que não presta, e verdadeiramente seguir essa palavra da salvação, da ressurreição, que Jesus Cristo ele já ressuscitou. Ele vive dentro de cada um de nós. Então, se Ele vive em cada um de nós, nós temos vida, temos poder, temos unção, temos virtude, e temos que ser como nosso Pai, obedientes ao nosso Pai, assim como Jesus foi. A obediência também é muito importante para que a gente venha ter essa vida plena que Jesus Cristo trouxe para cada um de nós através do sacrifício do Calvário, através da vida dele, através do sangue derramado, da ressurreição, e temos vida hoje e para todo sempre. Amém, igreja? Então é somente confiar, acreditar, não vamos nunca esquecer que hoje nós temos visto que Jesus vive dentro de cada um de nós. Quando nós participamos, irmão, Deus é maravilhoso, né? Participar da Santa Ceia, em memória do Senhor que Ele fez, é lembrar que Ele ressuscitou, que nós ressuscitamos com Ele, que nós temos vida. Então não é só para lembrar do dia da Santa Ceia, nós temos que lembrar todos os dias que a vida está em cada um de nós, até o dia que Jesus vier, ou que cada um de nós formos, Deus é que sabe, mas a vida está em nós através do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então foi a palavra que o Senhor me deu. Então vamos permanecer firmes, acreditando, confiando que essa vida está em cada um de nós. Não vamos olhar nem para um lado nem para o outro, mas vamos olhar para Cristo. Porque aqui mesmo em Colossenses, depois que você você lê no capítulo 3, do versículo 1 até o 3, está dizendo, então tem que pensar nas coisas que são de cima. Então Jesus Cristo é o de cima. Então nele que nós temos que pensar em todo o tempo. Amém, igreja? Glória a Deus. Nós vamos lá no Senhor em nome de Jesus.